Bom dia, Pai do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 21 de janeiro de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Fazendo também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, guardando, libertando, livrando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor está aqui em Gênesis 42, os irmãos de José no Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando um para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, agora estarei ministrando a sua santa palavra no momento João 3,30. Eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a palavra do Senhor, né? Ela vai dizer que os irmãos o título diz assim, os irmãos de José no Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando um para os outros? E disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morrermos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com ele, temendo que algum mal lhe acontecesse. No 5. Os filhos de Israel estavam entre eles. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Olha só, o que acontece aqui? Eles se curvaram perante José, né? E nem reconheceram a igreja. Por quê? Porque havia uma promessa, né? E os seus irmãos o xingaram, né? Quando ele falou que, né, que as estrelas se dobrariam sobre ele, a sua família, né? Então, a igreja, a gente vê assim que é no tempo de Deus, né? O tempo de Deus não é um tempo fácil, é um tempo doloroso, é um tempo árduo, é um tempo que dói, mas tudo é no tempo de Deus. A gente vê também aqui que José reconheceu seus irmãos. Logo que os viu, José reconhece os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: a terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhe disse: vocês são espiões, vieram para ver aonde a nossa terra ver onde a nossa terra está desprotegida, né? Aí José lembrou-se, né? Ou seja, de tudo que ele tinha passado. Igreja, sentimentos, tá? Sentimentos. Então, igreja, é bem complicado, né? Às vezes a gente passa por situações que a gente não quer, mas a gente passa, tá? E não é fácil, né? A gente vê que o sentimento de Jacó em deixar Benjamim, por quê? Porque ele já tinha perdido José, né? Seu filho caçula. Agora ele vai perder Benjamim também, que era da mulher que amava, sua amada esposa, Raquel. Ele não ia aguentar, né? Então, aí... E a fome era grande ali na terra de Canaã, né? E a gente vê que depois de 20 anos, seus irmãos se curvam perante ele, né? Então, foram 20 anos depois, né? 20 anos, né? 20 anos se passaram. Aí José reconhece os seus irmãos, né? E eles não reconheceram, ok? Porque José era adulto, já era homem, já era maduro. E também porque lá no Egito eles costumavam se pintarem, né? Tinha aquele negócio no olho, aquelas pinturas, né? Então,
era totalmente diferente, né? E ele agora estava usando umas vestes egípcias, né? E estava falando com os irmãos, né? Por meio de um intérprete, né? Então, assim, era totalmente diferente, né? Então, era algo que eles iam reconhecer mesmo, né? Poderia ter alguns traços, sim, mas... E aí, a gente vê no 10, assim, eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, né? Não, meu senhor, a gente veio comprar comida, a gente não é espião, né? E então, igreja, a gente vê aqui que, né, provavelmente José falou inconscientemente, eu não sei dizer, né? Ali a hora que ele viu, os sentimentos afloraram, provavelmente. Todos nós somos filhos do mesmo pai, temos teus servos são homens honestos e não espiões, né? Honestos, né? Mas José insistiu, mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai da terra de Canaã. O caçula está agora em casa com meu pai e o outro já morreu. Ah lá, morreu. Eles botaram José como morto. Agora pensa aí, o José como ele ficou. José tornou a afirmar, e como lhes falei, vocês são espião. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá, né? Aí, José faz assim algo que eles nem esperavam, né? Vou botar a prova. Aleluia. Por quê? Porque José estava angustiado, igreja, né? Tava triste, estava chateado, né? Tinha medo, tinha tudo, um misto de sentimentos, né? Mandem algum de vocês buscar seu irmão enquanto os demais aguardem. Presos, assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que vocês ficarão confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso por 3 dias. Igreja, não adianta a gente querer questionar, né? Sentimentos, né? Sentimentos, não tem como. Sentimentos. A dor, né? A dor. Então, pode parecer bruxo o que ele fez, né? Pode. Mas e aí? E o que os irmãos deles fizeram com ele? É fácil a gente falar, ai, irmão, gente, para com isso. Deus, ele conhece eu e você. Ele sabe que nós somos falhos. A gente perdoa, mas a gente não esquece, tá bom? E também a gente vê que é um misto de sentimento, né? E aí ele diz assim, aí José responde a eles, tá? Se vocês... no terceiro dia, José lhes disse, eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façamos o seguinte. José diz assim, eu tenho temor de Deus. E se vocês, homens honestos, deixarem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o meu irmão caçula, para que se comprove a sua palavra, e vocês tenham que morrer. Eles se prontificaram, né? Aí eles se prontificaram em trazer Benjamim. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio isso, né? A culpa. A culpa, né? Igreja, a culpa vem, né? Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-lo, pois ele lhes falavam por meio de um intérprete, né? Então, aí o cardo apertou, né?
mas José conseguia entender o que eles falavam. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-lo, tá? Mas José ouvia tudo. Então, nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. José chorou. Muitos sentimentos. Ao estar à frente dos seus irmãos, que o venderam, né? Então, irmã igreja, não é fácil, não. Aí tem gente que fala assim, irmão, como assim? Igreja, não adianta. Você tá vendo José 20 anos depois, igreja? A gente sofre, a gente tem dor, a gente tem sentimento, né? Então, assim, eles ficaram angustiados, né? Não sei se arrependeram, né? Mas aí eles sentiram ali culpa, tá? Né? Por isso que havia feito com José, tá bom? E aí, quando José sai, né? A gente vê que ele sai ali para chorar, para tirar a angústia, né? Ali da alma que ele estava sentindo. A gente vê aqui também, Simeão manda acorrentá-lo diante deles, né? Aqui, ó. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com ele. Então, escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. A volta para Canaã. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens e devolvesse a prata de cada um deles, colocando na bagagem, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernotar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bolsa e disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor o seu coração e temendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Então, tipo assim, eles, né, fizeram o que fizeram com José, né? Depois perguntam o que Deus fez com eles. Complicado, né, igreja? Tomados de pavor, né? Vários sentimentos, né? Aí a gente vê, né, que no 29, ao chegarem à casa de seu pai Jacó, da terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espião. Olha só, né? O homem que governa aquele falou asperamente conosco naquele país e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos. São honestíssimos, né? Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então, o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome de sua família. Tragam-me, no 34, tragam-me, porém, o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então, lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócio nessa terra. Ao esvaziar a bagagem dentro da bolsa, cheia de... dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Então José colocou a prata, devolveu, não aceitou, né, o valor deles, né? Então, eles ficaram com medo, né? Então, assim, igreja, é muito complicado, né? Quando se trata de sentimentos, de vida, é muito complicado, tá? Às vezes, eu mesma, como psicóloga, como mãe, como filha, tem coisas, igreja, que a gente passa, que a gente não esquece, tá bom? A gente perdoa, mas às vezes a pessoa, ela não é humilde para pedir perdão. E a gente tem que falar, né? Isso é muito complicado.
As pessoas acham, ai, mas não pode, não sei o quê, fulano é tão boazinha. Você sabe o que você passou com a pessoa, tá? Eles falaram que eles eram honestos, né? Mas José sabe o que eles passou com seus irmãos honestos, entendeu? Então você sabe o que você passa dentro da sua casa, você sabe o que você passa com as pessoas ao seu redor. Que é boazinha para muitos, mas a realidade, quem sabe é você. Então, muitas vezes, igreja, a gente não pode julgar as pessoas, porque cada um sabe aonde aperta o seu calçado, viu? Cada um sabe onde aperta o seu sapato. E disse-lhe seu pai. Olha, isso aqui é muito assim, sabe, igreja, ó. E disse-lhe seu pai, Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse a seu pai, podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixo-os aos meus cuidados. Então, Benjamim, né, fala, pode matar meus 2 filhos, pai. Então, algo muito forte, muito sentimento, muita angústia, né, igreja? Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão para fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza, né? Então você vê a tristeza, quanta angústia, quantos sentimentos, né, igreja? Quantos sentimentos trouxe uma escolha, né? Mas Deus mudou a sorte de José, porque Deus era com José, né? Sentimentos de tristeza, né? De dor, de angústia. E é assim, igreja, a nossa vida, né? E as pessoas, às vezes, a gente tá num tempo onde as pessoas são tão hipócritas, tão cara de pau, sabe? Que fala assim, irmão, você perdoa, você tem que estar abraçando. Não, Deus ele tem que trabalhar no nosso interior. Tem pessoas que Deus sim permite que volte, né, para ficar conosco, mas tem pessoas que não. Eu contei para vocês, a semana passada, a história de Esaú e Jacó, né? Ambos se perdoaram, mas cada um foi morar num lugar, tá? E o sentimento, né? E a dor psíquica que causou, né? E o transtorno, é toda uma história, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma segunda-feira, uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que é na paz.